falo que meu pai é empreendedor raiz. Com o advento da internet grátis, no final da década de 90, ele teve a oportunidade de encontrar, né, essa tendência que ia vir a ser, que era a internet móvel. Ele viu uma oportunidade incrível. Ele falou assim, de forma visionária, em algum momento a linha produtiva de celulares vai encontrar com a linha produtiva de computadores e a gente vai ter alguma coisa junto ainda. Hoje a gente tem clientes no Brasil, fora do Brasil. Eu sou muito feliz de ter o Sebrae tão participativo na nossa história. Eles juntaram as empresas de software e de tecnologia da cidade para tentar encontrar algo em comum a elas para facilitar no processo de melhoria. Meu pai fez missão no Vale do Silício com a turma do Sebrae para conhecer as empresas de lá. Eu tive contato com Design Thinking em 2011. Não tinha nenhum livro traduzido para Design Thinking ainda no Brasil. Isso faz o Sebrae ser inovador, que é pegar sempre o melhor e adaptar para o desafio do pequeno e do microempreendedor. Eu tinha feito inglês aproximadamente 2 anos antes de ir morar fora. No meio dia que eu fui no supermercado, fui comprar e a moça perguntou se eu queria uma sacola do One Bag. Aí eu não entendi, falei assim, que? Aí eu senti um pouco de frustração, falei assim, nossa, eu estudei tanto, 2 anos, eu não consigo falar nada. Nós éramos 3 professores de inglês e a gente decidiu abrir nossa escola. E a única sala que a gente achou foi dentro do salão de beleza. As mulheres fazendo unhas, né, e a gente ali aguardando para dar aula. Então a gente começou foi dessa forma, dentro do salão de beleza. A gente sabia administrar a empresa, a gente não sabia como fazer uma gestão de produtos. A gente precisava nos informar, a gente precisava de referência. Então desde o início a gente procurou o Sebrae. A gente fez curso de gestão, de finanças, utilizamos o Sebrae Tech, utilizamos o Bootcamp e hoje nós estamos finalizando o processo de Minas Franquia. Desde o início o Sebrae está conosco, né? E eu acho que a gente seria muito difícil a gente chegar onde a gente chegou se não tivesse esse aporte, essa estrutura, né? Na velocidade que a gente chegou. Nós começamos com um pequeno pedaço e a gente tinha vontade de colocar a carne para vender nas latinhas. E não achava as latinhas, e as carnes, o pessoal ficava doido para levar as carnes. E nisso foi quando o Sebrae desenvolveu a lata para nós. Desenvolveu para nós o rótulo, a embalagem, e depois disso o pessoal vem aqui para buscar e hoje eu mando para o Brasil inteiro. O Sebrae passou uma confiança muito grande para a gente. Pretec, gestor, né, de empresa, administrar, marketing, todos os cursos mostram resultado. Aí eu me sinto realizado, né? Porque como se diz, né? A gente saiu do nada, né? Praticamente. Até engraçado, ontem a minha menina falou assim, papai, você tá famoso, você tá aparecendo na televisão. Bem, nós estamos de volta aqui com o Fórum de Minas ao vivo no canal Viver Brasil. A gente está aqui desde segunda-feira, dia 25, falando sobre Minas Gerais. Então, desde segunda-feira a gente tem trilhado um caminho de escutar diversas pessoas, diversos personagens de setores variados, para que a gente tenha um retrato sobre esse momento de Minas Gerais, 2023, qual que é a realidade. A gente começou esse evento em 2021 de forma 100% remota, 100% virtual, com o objetivo de entender naquele momento quais eram as principais aflições que a gente estava tendo em um ano passado aí de pandemia intensa em 2020, 2021 ainda estava com as coisas muito fechadas e a gente fez então de maneira 100% virtual e foi uma oportunidade muito boa. O que a gente está fazendo agora é distribuindo cada um desses materiais, cada uma dessas conversas aqui no canal Viver Brasil ao vivo, nos canais 9 e 527 HD da Claro Net. Nesse momento de quinta-feira, dia 28 de setembro, a gente está falando da região oeste, Triângulo Mineiro, certamente uma das áreas mais desenvolvidas que a gente tem no nosso estado de Minas Gerais. A gente teve agora a oportunidade, alguns minutos atrás, de ter uma conversa com o deputado federal, Zé Vitor, de Araguari. Ele é um deputado novo, de 36 anos, no seu segundo mandato, mas está 100% afiado em relação a toda a região. E também é
presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. E a nossa convidada agora, deste momento, é justamente a Renata Salvador, que é diretora de marketing e comercial da Rede Mater Dei, uma das principais referências que a gente tem no nosso estado de cuidado, de saúde, de bem-estar, de atenção ao ser humano. Então, é um prazer estar te recebendo aqui, Renata. A história do Mater Dei é uma história que se mistura também com a história de Belo Horizonte e de Minas Gerais, não só como uma referência hospitalar, mas uma referência realmente de acolhimento às pessoas de uma maneira muito única. Mas neste momento aqui, eu queria falar um pouco sobre como é que está a expansão da Rede Mater Dei, que começou há alguns anos atrás, e tem também investimentos na região oeste de Minas Gerais. É a primeira vez que esses investimentos acontecem fora de Belo Horizonte. Começou lá em Salvador, se não me engano, foi a primeira atividade fora de Belo Horizonte, e aí se expandiu por outras regiões, entre elas a região oeste, Triângulo Mineiro. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, prazer estar aqui de novo, podendo compartilhar um pouco, né, representando a Rede Mater Dei, compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo. Realmente, a gente estava muito acostumado, né, com a região metropolitana de Belo Horizonte, então, primeiro, inaugurado em 1980, Mater Dei Santo Agostinho, depois a expansão em 2000, a vinda do Mater Dei da Contorno em 2014, a inauguração do Mater Dei, que fica ali entre Betim e Contagem, em 2019, e a gente viu que era o momento da gente começar uma expansão numa velocidade um pouco maior, né? E foi quando a gente realizou então o IPO em 2021 e começamos então a entender um pouco mais sobre o cenário nacional, né? A gente já tinha um relacionamento muito próximo com os diversos players para entender quais os locais que faziam sentido a gente estar. E um dos primeiros hospitais que a gente adquiriu, na verdade o segundo, né, o primeiro foi em Belém, o Mater Dei Porto Dias, e o segundo foi o Mater Dei Santa Genoveva, que fica em Uberlândia, né, e a gente, como bons mineiros, né, eu não conhecia a cidade, fiquei muito bem impressionado, hoje tenho ido bastante para lá. É uma região que chama bastante atenção, então hoje a gente tem aí aproximadamente 25% da população nacional que tem acesso a um plano de saúde, e em Uberlândia, só na cidade de Uberlândia, a gente tem quase 40% de beneficiários que têm acesso à saúde privada. Então esse número por si só, né, já é um chamariz pela quantidade de pessoas. A população é de 730 mil habitantes mais ou menos, com quase 40% de acesso, com operadoras de plano de saúde, algumas que já eram nossas parceiras na região metropolitana de Belo Horizonte e outras que a gente adquiriu, então, um relacionamento mais próximo a partir dessa aquisição. E estar em Uberlândia hoje, né, com o Mater Dei Santa Genoveva e o Mater Dei Santa Clara, mostrou que foi uma decisão super acertada, né? Existem desafios aí da integração, mas é uma cidade muito rica, não só financeiramente, mas muito rica em cultura, né? Muito rica em ensinamento. Desde o início do IPO, quando a gente iniciou esse processo de crescimento, a gente sempre falou que nós não queríamos ser colonizadores de hospitais, entrar mudando tudo, implantando uma cultura que já era muito forte, então a gente sempre entrou querendo aprender, querendo entender. E quando a gente foi para Uberlândia e a gente começou a conhecer um pouco mais, né, da região, conhecer um pouco mais das pessoas, dos processos, a gente ficou muito bem impressionado e tem diversas práticas que foram trazidas para a região metropolitana que foram aprendidas em Uberlândia. Então, duas coisas que eu fiquei impressionado. Uma em relação a essa proporção, só entendendo aqui e confirmando. Você disse que a média que a gente tem no Brasil de pessoas que têm o plano de saúde é de 25%. Isso. A média que se tem no Triângulo, ou em Uberlândia especificamente, em Uberlândia, é de 40%. Ou seja, praticamente quase o dobro. Não chega a ser, mas uma diferença enorme. O que você diz quando trouxe algumas coisas e práticas que tinham lá em Uberlândia para Belo Horizonte? Por exemplo,
A gente tinha algumas dinâmicas, né, e é muito relacionado à estrutura do hospital, né, então tinha algumas dinâmicas que eram realizadas desde alguns processos a alguns protocolos assistenciais que fizeram com que a gente repensasse em alguns modelos que a gente já tinha em Belo Horizonte. Então, não quer dizer que houve uma mudança, mas houve aí um acréscimo até nas discussões. Hoje, os corpos clínicos, né, das 10 unidades, elas discutem hoje. Então, a gente consegue fazer benchmarking entre elas, entender quais são as melhores práticas hoje, através dos indicadores, e fazer algumas correções de rotas ou até mesmo implantação de melhorias nas unidades que hoje não estão performando da forma como precisava. Então, nessas trocas hoje, né, trazendo tanto corpo clínico como corpo gerencial para dentro dessas discussões, com certeza foi um ganho muito grande que a gente teve. Em relação a Uberlândia propriamente dito, em relação a Uberlândia propriamente dita e a região como um todo. Por exemplo, a Rede Mater Dei, ela começou com um hospital primeiro lá e hoje tem 2? Isso. É isso? Isso. Qual que é a diferença de um para outro? Quando que foi o primeiro e quando que chegou o segundo? A gente sempre que, quando a gente identificava um local como a gente identificou Uberlândia, a gente sempre procurou os ativos que eram mais relevantes para aquela praça. E desde o início a gente viu que tinham 2 hospitais que eram, né, os mais relevantes, que eram o Mater Dei Santa Genoveva e o Mater Dei Santa Clara. A negociação para o Mater Dei Santa Genoveva começou antes do IPO. Então, foi um dos maiores períodos aí que a gente passou entre as aquisições de negociação, foi para o Mater Dei Santa Genoveva. É um hospital referência, assim como Santa Clara também, né? O que a gente vê de diferença entre os dois hospitais são hospitais gerais, então tem aí desde maternidade a procedimentos de altíssima qualidade. Tem diferença de tamanhos? São muito próximos, são aproximadamente a mesma quantidade de leitos, então, mas são hospitais assim que não são grandes, quando a gente compara com os da região metropolitana de Belo Horizonte, então a gente entendia que seriam hospitais complementares. Da mesma forma que a gente tem o Mater Dei Santo Agostinho em Contorno. São hospitais próximos também, lá em Uberlândia, então são muito próximos, e a gente tem feito hoje otimização de processos, integrações e busca de sinergias aí para redução desde pessoas, a melhora na operação, centralização de alguns serviços para otimizar. Então, por exemplo, serviço de nutrição e dietética, está sendo feito todo um trabalho para que a gente tenha só um local onde a gente consegue distribuir para as 2 unidades. Então, esses serviços aí, né, que são mais relacionados à operação, quando a gente começa a realizar essas mudanças, a gente vê um ganho financeiro muito grande e importante, que faz com que o resultado do hospital, querendo ou não, melhore. Então, veio Santa Genoveva em 2022 e o Santa Clara também foi em 2022, mais para o final, foi acho que aproximadamente aí 6 meses entre Santa Genoveva e Santa Clara, e o que a gente vê assim, né, a população ela é muito fiel a um ou ao outro. Então, a gente brinca que até tinha uma pequena rixa, né, antes da aquisição, e que hoje é Rede Mater Dei, tudo Rede Mater Dei, então nós estamos trabalhando aí na junção desses 2 ativos para que eles realmente sejam complementares. Eu vi no Instagram, então a ideia é que todos os hospitais tenham o nome original acrescido de Rede Mater Dei Santa Clara, por exemplo. Isso. É isso? Mater Dei Santa Clara, Mater Dei Santa Genoveva, Mater Dei Santo Agostinho, todos a gente colocou o nome Mater Dei na frente, mas mantivemos, a gente está fazendo um processo de transição aí de marca, mas a gente manteve o nome porque, como eu te falei, são hospitais que já eram referência, né? Em algumas cidades nas quais nós entramos, ninguém conhecia a Rede Mater Dei, então nós fomos para Belém, no norte do país, então chegar lá já colocando a Mater Dei ou Rede Mater Dei, acaba que foi mais inteligente, né, a gente manter o nome Porto Dias, que era um nome muito forte na cidade, e acrescentar o Mater Dei, e hoje todo mundo já chama de Mater Dei. Então a gente já chega lá, eu chego às vezes numa reunião como operadora, alguma coisa, do Mater Dei, do Mater Dei. A gente chegava no início e falava assim, Mater Dei, mas quem é Mater Dei? Do Porto Dias, Mater Dei e Porto Dias. Hoje, falando Mater Dei, as pessoas já estão reconhecendo a integração. Nesse momento de implementação, é óbvio que ele é diferente daqui a 10 anos.
Mas neste momento de implementação, que há um cuidado maior, vários filhos estão nascendo. Então você precisa de ter um atendimento diferenciado. E aí eu estou falando, por exemplo, em relação à sua pessoa. Como é que você está se dividindo nessas 10 operações diferentes, nesses 10 equipamentos diferentes? Eu estou te perguntando isso para depois perguntar o que a gente pode, por exemplo, quem está nos assistindo no canal Viver Brasil, assistindo o Fórum de Minas, que é da região de Uberlândia ou Uberaba, o que essas pessoas podem esperar daqui para frente? Eu imagino que vocês devem estar preparando novidades também para ir apresentando ao longo do tempo. O que você pode falar disso? A gente, né, na sua primeira pergunta, a gente tem se desdobrado. Isso, né? Como é que você está fazendo? Antes a gente estava 100% focado, né, na região metropolitana, então eu já viajava, porque as operadoras de plano de saúde, normalmente as sedes ficam em São Paulo, no Rio, em Brasília, então eu já pouco, mas hoje em dia praticamente toda semana. É toda semana? É, praticamente toda semana. Semana que vem eu estou em Salvador, que vai ter um congresso. E você fica o quê? Um dia? Então, eu procuro ficar um dia, né? Eu tenho 2 filhos, né? Um bem pequenininho. Corredora também. Com 2 anos, o João Pedro tem 2 anos, então assim, eu procuro ir cedo e voltar no outro dia à noite. Mas tem semanas que não dá. A semana que vem eu vou na terça e volto na sexta, mas tenho procurado estar bem próximo das unidades, então a gente tem um processo de credenciamento, né? De novos planos que faz parte da sinergia que a gente consegue levar, que foi um relacionamento que foi construído ao longo de 40 anos com as principais operadoras de plano de saúde do país e que a gente precisa levar para as outras unidades. E esse trabalho, então, não tem como, né? Acho que depois da pandemia o online ajudou demais, né? Então, hoje a gente tem conseguido fazer aí diversas reuniões online, o que tem minimizado talvez ainda mais essas viagens. Mas tem coisa que a gente precisa sentar e estar junto para que a coisa aconteça. Então, tenho viajado bastante, tenho estado em Uberlândia, como eu te falei, não conhecia a cidade e é um prazer sempre que tem alguma coisa lá, porque é uma cidade que realmente impressiona, né, pela organização, impressiona, né, quando a gente olha para o PIB de Uberlândia, é algo, né, quase 54 mil reais, é algo que realmente é algo que chama atenção, diferenciado no país que a gente vive, né. E em relação, né, ao que a gente tem investido, né, então temos desde planos diretores de expansão dos hospitais, expansão de leitos, a melhorias, né, que já foram feitas, então a gente não tinha um pronto-socorro pediátrico e a gente implementou um pronto-socorro pediátrico. Uberlândia. Isso, Okay. em Uberlândia. Santa Clara ou Genoveva? No Santa Genoveva, então Okay. a gente fez, né, toda uma mudança, na verdade a gente melhorou uma estrutura que existia, deixando ela muito mais acessível, né, então deixando ela muito mais humanizada, fazendo com que o atendimento realmente se tornasse diferenciado. E a gente tem investido, assim, desde protocolos assistenciais para melhorar os indicadores assistenciais, a estrutura mesmo, dando acesso a mais vidas, né, a uma assistência de qualidade. Como é que está sendo a utilização? Aí eu estou fazendo uma pergunta que obviamente eu não tenho noção, mas tenho uma referência. Acredito que deva ter uma demanda regional muito significativa. Então eu estou te perguntando, em relação ao Santa Genoveva e ao Santa Clara, imagino que deva ser as 2 operações mais importantes na saúde qualificada ali de Uberlândia. Estes equipamentos, eles têm um atendimento regional explícito também, ou você consegue identificar que tem uma quantidade de público de consumo, por exemplo, vindo de Araguari, vindo de Uberaba, vindo de cidades que estão ali próximas e são cidades muito ricas também, muito qualificadas também, mas que certamente não têm as mesmas entregas que existem em Uberlândia. Isso procede? Demais. A gente tem visto, assim, um intercâmbio, né, que a gente brinca de vidas, muito grande. A gente hoje tem credenciado no hospital a Unimed, por exemplo, existe a Unimed Intercâmbio, que é a utilização do plano de outras regionais numa outra regional que a Unimed também é credenciada. E a gente vê um percentual altíssimo de atendimentos de outras, né, cidades ao entorno ali de Uberlândia. Então, como você falou, Araguari, Uberaba e todas as
das outras. Quando a gente começa a analisar os números para entender de onde estão vindo esses beneficiários, realmente é algo que surpreende a quantidade de gente, né? Pós-aquisição aumentou ainda mais, né? Então a gente viu um percentual aí de aumento dessas pessoas e a gente tem trabalhado para realmente ser um polo ali de excelência em saúde que possa, para não precisar ir para São Paulo, né? Então, para não precisar sair daqui de Minas. Então a gente sabe que a gente tem uma qualidade assistencial que não deixa nada a desejar e que esses beneficiários podem ser muito bem atendidos com desfechos excelentes aqui. É claro que as coisas não acontecem simplesmente num sopro, mas, por exemplo, em relação à pessoa que está lá em Uberlândia e aos clientes, consumidores que estão ali. Hoje, nós estamos falando de cerca de um ano depois, não sei nem se tem, não tem nem um ano o último do final de 2022. Uhum. Em relação ao que o cliente, o paciente recebe ali, qual que é a diferença entre ele estar no Mater Dei Santo Agostinho ou Contorno e estar ali no Santa Clara ou Santa Genoveva em Uberlândia? Não existe diferença, Gustavo. Assim, a estrutura hoje, por exemplo, do Mater Dei Contorno é uma estrutura muito mais nova, né? Então é uma estrutura que é diferente, é uma estrutura que se aproxima muito do Mater Dei Salvador, por exemplo, né? Que é nova, que é muito bonita, que teve um investimento muito grande. Mas se a gente falar em termos assistenciais, hoje a gente não deixa nada a desejar e enquanto rede tem um caso que é muito interessante e me marcou muito, foi mais ou menos há uns 5, 6 meses atrás. A diretora médica do Mater Dei Santa Clara do Mater Dei Santa Genoveva me liga, fala: Renata, nós estamos com um caso gravíssimo aqui de uma adolescente, 15 anos, ela está com uma sepse e nós, né, achamos que ela vai precisar de ECMO. E não existe ECMO hoje, né, em Uberlândia, não tinha esse serviço em Uberlândia. Que a gente faz? A gente falou, traz para Belo Horizonte. Então, assim, rapidamente a gente, né, mobilizou toda uma estrutura de avião, do Corpo Clínico de Belo Horizonte, toda a parte de cardiologia, da nossa equipe de cardiologia, saiu daqui, foi para Uberlândia, pegou essa menina, trouxe aqui para o Mater Dei Contorno, ela entrou em ECMO, né, 15 anos de idade, salvou a vida dela. A menina tá ótima, tá viva, tá super bem, e, né, não posso falar que foi isso que salvou a vida dela, mas essa conexão entre hospitais, nos tornado rede e poder levar esse acesso, né, para outras cidades que não tinham às vezes acesso a serviços, né, por diversos motivos, é algo que é muito gratificante, né. Tem nessa expansão, nessas atuações que vocês têm feito, e aí citando, obviamente, a questão da região oeste e Uberlândia. Tem diferenças para valer de comportamento, diferenças culturais em relação à procura do cliente, à busca dele pelo auxílio, enfim, tem diferença Belo Horizonte para Uberlândia? Tem alguma diferença ou é tudo igual? Tem diferença. A gente brinca que de Betim para Belo Horizonte já tem diferença, você imagina, né, de Uberlândia para cá. Então, e acho que não é só pelo perfil da população, talvez seja pelo modelo de negócio que foi construído, né? Então, a gente teve um desafio no início muito grande com o corpo clínico. Então, assim, de mudar um pouco o modelo mental, mudar um pouco, né, a forma como esse corpo clínico entendia que precisava, desde a atuação, a remuneração, a desfecho. Então, esse foi um desafio enorme que a gente estava muito acostumado a ter um corpo clínico muito integrado aqui, né, e muito junto, e aí a gente teve, querendo ou não, esse desafio aí no início, pós-aquisição, de integrar esse corpo clínico. As pessoas, né, ao mesmo tempo que elas têm uma paciência um pouco maior, né, do atendimento, de uma espera, de um pronto-socorro, é uma população muito exigente. Então, a gente tem trabalhado incessantemente para melhorar o NPS, né, que é o indicador aí de satisfação do cliente, de Uberlândia, e assim, tem sido mais difícil essa melhora do que a gente já viu em outras unidades, porque eles são exigentes, eles às vezes não reclamam na hora,
E depois, como é uma cidade menor, né, o boca a boca ele é muito importante, às vezes chega alguma notícia que a gente fala, mas como que isso, né, chegou nesse ponto? Então, essa direção muito próxima, né, diretoria muito próxima, a gente tem um diretor hoje lá de operações que é responsável pela unidade, que ele foi formado com a gente. Então, ele estava há 7 anos com a gente, já estava aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, era o nosso superintendente de manutenção e engenharia, e aí ele já estava sendo aí preparado para ser destacado para um projeto como esse. Quando veio o Mater Dei Santa Genoveva I, foi a hora, então ele ele chama Gustavo Paiva, tá indo super bem, né, tá com o hospital hoje na mão, desafio enorme, perde várias noites de sono, mas estamos conseguindo aí fazer com que a coisa caminhe, levando a cultura do Mater Dei para lá também, né, e levar uma pessoa que conhece essa cultura, que cresceu com a gente, foi também fundamental aí para o sucesso dos hospitais. Os próximos tempos, esses são os 2 investimentos prioritários na região, vão avançar com ele, melhorando, deixando ele ainda mais afinado com essa cultura. Sobre a rede Mater Dei como um todo, em relação ao Brasil, em relação à expansão, a gente está chegando aí nos últimos minutos da nossa breve entrevista ao vivo com a doutora Renata, a primeira que eu estou fazendo com ela ao vivo. O que a gente pode, então, esperar aí de rede Mater Dei esse final de 2023, que já está se encerrando daqui a 2, 3 meses, e esse 2024. O que a gente pode, então, esperar da rede Mater Dei, seja na região oeste, seja em cada parte de Minas Gerais? Tem outras expectativas para as regiões de Minas Gerais? Existem essas possibilidades? E para o Brasil? A gente inaugura ano que vem o Mater Dei Nova Lima, né? Então, o Mater Dei Nova Lima já. O Mater Dei Nova Lima, ele vai ficar ali onde era o antigo prédio de administração da Faculdade Milton Campos, né, em Nova Lima, numa região muito privilegiada. Então vai ser um hospital onde vai ter maternidade, vai ter pronto-socorro 24 horas, todo o nosso parque de exames que a gente já realiza, né, nas unidades aqui de Belo Horizonte, lá em Nova Lima, oncologia, UTI. Então vai, apesar de ser um hospital menor, né, um hospital que a gente está investindo muito na qualidade da infraestrutura desse hospital, então vai ser um hospital ainda mais diferenciado do que Santo Agostinho Contorno em termos, né, de ambientação, de humanização mesmo, né, e completo, com de tudo. Calor humano mesmo e completo. Então, hoje, quando a gente fez o IPO, a gente viu que só aproximadamente 5% das pessoas que a gente atendia aqui vinham de Nova Lima. E aí a gente falou, tem uma coisa errada, né? Precisamos estar lá porque é uma população, né, que é a nossa população, que é o nosso público. Então, inauguramos ano que vem. A gente está passando por uma transição, né, na gestão, então até o ano que vem, José Henrique assume, né, como CEO da companhia, eu vice-presidente comercial e marketing, Dr. Felipe vice-presidente assistencial, Dr. André assume o lugar do José Henrique como diretor de operações da rede. Então, essa transição, né, ela foi construída aí ao longo de muitos anos, não foi agora, né? E nós estamos então agora fizemos essa transição e estamos então agora cuidando das integrações. Então são muitas unidades novas, com muitas especificidades, mas sempre com um olho muito forte no mercado, né? A gente não pode descartar qualquer possibilidade de crescimento, qualquer movimento que seja transformacional dentro da rede Mater Dei de saúde, e a gente tem conversado, né, com muita gente, né, como companhia aberta a gente não pode falar muito mais, mas com certeza o apetite é grande. Mas Minas Gerais, então, ela é enxergada o estado como um todo, é isso? Não só a região do Triângulo. Com certeza. Podem ter outros desdobramentos dentro de Minas Gerais, com mais Mater Dei, com mais unidades, se Deus quiser, né? Tomara. Se Deus quiser. Minas Gerais vai agradecer. Com certeza. Doutora Renata, muito obrigado. Eu sei que é doutora porque eu chamo, mas eu sei que você não é da classe médica. Queria te agradecer muito. O Mater Dei realmente é uma referência absoluta para o nosso estado de Minas Gerais. Foi uma história começada pelo Dr. José Salvador formalmente a partir de 1980. Ele conseguiu fazer
esse processo avançar de uma maneira absolutamente única em relação a essa característica do trato, da atenção, esse processo ao longo da vida dele se disponibilizar em ir em cada quarto, em cada paciente, conversar, se apresentar, enfim, colocar os hóspedes no colo, certamente transformaram o Mater Dei no que ele é hoje, depois de tantos anos. E é muito bom ver essa história saindo de Belo Horizonte e sendo levada num pacote completo para outras localidades. Acredito eu que nós vamos ter, enfim, muitas belas notícias espalhadas por Minas Gerais também, não só pelo Brasil. Então, existem aí possibilidades de identificação de tamanhos que não sejam tão grandes como são as unidades daqui. Uhum. E a Santa Genoveva e Santa Clara, pelo que eu estou entendendo, é uma demonstração disso. Só para finalizar, quantos leitos tem uma operação como é a do Santa Clara? 130, mais ou menos. Santo Agostinho? 320. Um terço, mais ou menos. Entendi. Mas ali, na verdade, você já está com dois terços, eles né? têm mais ou menos a mesma quantidade de leitos. Maravilha, doutora Renata. Obrigado pela presença aqui conosco. Nós vamos sair aqui agora, neste momento, e vamos direto para Araxá. Nós vamos chegar em Araxá para ter uma conversa com o vereador Bosco. É um vereador super bacana da cidade de Araxá, filho do deputado estadual Bosco, que é uma peça da melhor qualidade para a política mineira. E junto nós vamos ter o secretário de governo da cidade de Araxá, da prefeitura de Araxá, para fazer um retrato sobre essa que é uma outra cidade tão importante para a região. Então, muito obrigado pela presença aqui ao vivo conosco. Obrigado. Obrigada, valeu. Parabéns aí pelo... A gente para alguns segundos só para ver as mensagens do Sebrae relacionados a cases desta região, da região oeste, e a gente volta com mais Fórum de Minas aqui no canal Viver Brasil. Mas antes de finalizar, faça um registro. Se você ainda não está seguindo o canal Viver Brasil, só seguir @canal Viver Brasil, passar a sua sugestão, sua mensagem que a gente vai ler aqui. Obrigado, a gente volta daqui a alguns segundos com mais Fórum de Minas, depois das mensagens do Sebrae.